Nessa semana temos a super quarta de juros, com decisões nos Estados Unidos e no Brasil. E a partir de agora você confere uma análise completa com a visão do Banco Safra sobre esse evento. E para a gente analisar esse grande evento de juros que teremos nessa semana, comigo aqui na mesa hoje, Matheus Rosignoli, economista aqui da área de macroeconomia do Safra. Tudo bem, Matheus? Tudo e você, Thiago? Tudo certo. Bom, a gente vai falar sobre juros, então eu queria começar te perguntando sobre a primeira decisão que a gente vai ter na quarta-feira, que é a decisão lá do Fed nos Estados Unidos. Bom, você já vai trazer a nossa expectativa, mas já contextualizando quem está aqui com a gente, tivemos a divulgação recente de dados, tanto do mercado de trabalho americano quanto da inflação americana, e foram mistos, né? Então, um veio um pouco para cima, outro um pouco para baixo. Então, por favor, quais são as expectativas aqui do Safra para essa decisão de juros nos Estados Unidos? E se você puder já dar o contexto para a gente do que deve embasar, né, essa decisão, do que a gente espera, à vontade. Perfeito. Acho que eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar do relatório de emprego anterior, quando teve uma elevação de taxa de desemprego um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte. Houve um certo receio se os Estados Unidos não poderia estar desacelerando de forma mais rápida do que o previsto pelo mercado. E aí chegou-se a esperar corte de juros até mais intenso do que 25 pontos base, que é a nossa perspectiva agora. Então, havia até alguma perspectiva de corte de 50 pontos base, né? Os dados desde lá, como você falou, evoluíram de forma mista. Então, a gente teve um novo relatório de emprego. O payroll trouxe um desemprego até caindo, 4,3 para 4,2. Uma criação de vagas quase próxima do consenso, um pouquinho abaixo só do consenso. Então, foi uma leitura que não mudou muito, não decidiu qualquer um dos lados, né? Mais recentemente teve CPI, a inflação, e essa veio um pouco acima, inclusive na parte dos núcleos, que é o que o Banco Central de lá olha bastante, todo o Banco Central olha, o de lá em especial também, a parte de serviços, tirando o aluguel. Essa leitura um pouquinho mais alta do CPI vem para cristalizar, a nosso ver, que a decisão do Fed vai ser de corte de 25 pontos base, não de 50, dado que tem um cenário que está evoluindo de forma gradual para uma desaceleração, sem nenhuma ruptura, sem nenhuma queda brusca da atividade econômica. E com esse corte que a gente está prevendo, Matheus, nessa faixa aí de juros do Fed, isso levaria para... A gente está atualmente com o juro entre 5,25 e 5,5, e a gente iria para o juro entre 5,5 e 25. A gente está prevendo mais 3 cortes para esse ano, então a gente poderia ir lá para casa dos 4,5, algo assim, né? Acho que é importante a gente olhar o que os membros do Fed têm falado nas últimas aparições. Eles têm discursos frequentes. Voltando um pouquinho mais, a gente teve a ata do Fed da última reunião e lá teve um detalhe que vários membros já se revelaram que já apoiariam um corte de juros no curto prazo. E aí, avançando um pouquinho, teve um evento do presidente do Fed, um discurso dele, do Jeremy Powell, em Jackson Hole, e ele falou que chegou a hora de ajustar a política monetária. Então, faz sentido a gente prever cortes no curto prazo. Ele tem dado vários sinais disso. A economia permite algo gradual e assim será nas próximas 3 reuniões, a nosso ver. Perfeito. Bom, agora dos Estados Unidos aqui para o Brasil. A gente vai ter depois, né, um pouco mais tarde, na quarta-feira, a decisão do Copom. E aí eu já te pergunto também qual é a nossa perspectiva e também se, aí uma primeira pergunta, essa decisão do Fed, já essa perspectiva, né, do mercado de que haja um corte de juros e tudo mais, deve afetar aqui a decisão do Copom na própria quarta-feira? Em tese, o Banco Central tem que fazer a política monetária de forma independente do Fed. Um outro ponto a favor de não afetar é que a precificação de mercado já espera um corte de juros lá no Fed. Então, a hora que os membros do Copom forem se reunir, já estão esperando que haja realmente uma decisão de corte de juros do Fed. Então, a decisão deles só seria afetada se houvesse alguma surpresa por parte do Federal Reserve no meio da tarde, e aí eles seriam informados de alguma forma de que o Fed fez outra decisão que não um corte de 25 pontos base. Mas acho que o nosso cenário aqui tem pontos próprios para que a gente não se espelhe muito no que vai acontecer lá fora. A gente olhe para as nossas variáveis, o que tem ocorrido com a nossa economia, para decidir a taxa de juros. A gente está prevendo que vai ter uma elevação de 25 pontos base, deve ter um ciclo curto aí de elevação de juros, a gente está prevendo 2 altas de 25, para
domar especialmente as expectativas, tentar controlar um pouco a depreciação cambial. Talvez isso não seja o efeito primário que o Banco Central quer, mas isso talvez tenha algum efeito no diferencial de juros do Brasil e Estados Unidos. Isso vai pesar a nosso favor, atrair capitais para apreciar a taxa de câmbio. A gente tem uma atividade econômica que está bem forte, então a gente teve um PIB que foi bem acima do esperado, 1,4% na comparação tri contra tri, um mercado de trabalho apertado, taxa de desemprego baixa. Então esse conjunto da obra, em especial as expectativas de inflação desancoradas, argumentam a favor de um aperto da política monetária. Por outro lado, se você olhar a inflação em si, a inflação corrente tem vindo boa, né? A gente teve o último IPCA que foi em deflação, 0,02%, um pouquinho abaixo do previsto, mas a abertura em si foi boa, a inflação de serviços, apesar de estar um pouquinho acima do que seria um patamar ótimo, ela está com tendência de baixa. Outras aberturas, outros núcleos também com uma leitura benigna. Então, talvez a gente estivesse falando de outros fatores, outras coisas, outra forma de conduzir a política monetária, se a gente estivesse olhando só para a inflação, mas obviamente tem que olhar o conjunto da obra. Bom, perfeito. Obrigado, viu, Matheus, por essa análise que você fez aqui do pré-super quarta e te vejo no pós-super quarta aqui no nosso Safra Insights. Obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado a você. E agradeço a você que esteve conosco em mais uma análise especial aqui do Safra Insights. Dessa vez sobre mais uma super quarta de juros aqui de 2024. Lembrando que no pós-super quarta, depois desses eventos de juros, teremos também uma análise especial, mais um Safra Insights. E não deixe de acompanhar o nosso canal aqui no YouTube para você conferir todos os nossos conteúdos e análises macroeconômicas e de mercado especiais feitas aqui para você, investidor. Um abraço, bons negócios e nos vemos até o próximo Safra Insights.